Então, nós vamos começar o nosso curso de Introdução à Estatística, tá? E essa primeira aula, ela vai ser uma aula introdutória que a gente vai discutir e apresentar o caminho da estatística durante todo o percurso de uma pesquisa, tá? Então, aqui a gente vai ver muitos conceitos relevantes que a gente vai precisar aí para entender um pouco onde que a estatística se encaixa no desenvolvimento de uma pesquisa, tá? Então, no desenvolvimento científico ou no nosso dia a dia, a gente está sempre fazendo observações de fenômenos, ou seja, a gente está pesquisando, tá? As pesquisas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, as pesquisas teóricas e as pesquisas empíricas. A pesquisa teórica ela consiste na discussão e comprovação da teoria, tá? A pesquisa teórica ela fica no plano da teoria, da discussão, mas não vai no plano da experimentação, da empiria, tá? Então ela não vai coletar dados e analisar dados, não. Ela fica ali no plano teórico, tá? E nesse sentido, a gente tem, principalmente na área de humanas, né, as pesquisas teóricas que são autossuficientes, ou seja, são pesquisas que têm com base toda a teoria e discussão e não vão a campo para fazer experimentos, tá? Então tem essas pesquisas teóricas que são autossuficientes. Mas também é comum a gente encontrar pesquisas que são teóricas e são realizadas juntamente com a pesquisa empírica, tá? E nesse caso eles utilizam a empiria para dar sustento, né, para sustentar as teorias que estão sendo desenvolvidas e questionadas na pesquisa teórica. Tudo bem? Então, dessa forma, a pesquisa empírica ela está dando sustentação prática com resultados de estudo de caso concreto. O que isso significa? Você está indo para o campo, coletando dados, analisando dados, para quê? Para dar sustento a uma teoria que vem ali da pesquisa teórica, tá? Então, a pesquisa empírica ela pressupõe a comprovação prática através de métodos observacionais e experimentais, que a gente vai discutir um pouco disso adiante. Ela é fundamental para a comprovação e validação de teorias em diversas áreas, seja nas ciências biológicas, ciências sociais. Então aí a gente tem hoje um exemplo muito claro, que é a questão da vacina contra a Covid-19, né? Então a gente tem uma teoria sobre os medicamentos, os compostos que estão sendo colocados na vacina, se ela funciona ou não, e aí a gente precisa de uma pesquisa empírica para comprovar que essa vacina realmente é efetiva ou não, tá? Então a gente está vivendo num momento em que a gente tem um exemplo claro de como que essa pesquisa empírica ela é importante para a pesquisa teórica em certas áreas de estudo, tá? Porém, a pesquisa empírica ela não é autossuficiente, ela não existe por si só. Ela precisa da pesquisa teórica, ela precisa da teoria para dar fundamento aos experimentos que estão sendo realizados, tá? Então, se você faz um experimento, ele tem que ter uma justificativa. Por que você está fazendo experimento? Com qual objetivo? Como que vai ser a coleta de dados? Tudo isso tem que vir com os pressupostos da pesquisa teórica, né? A teoria tem que justificar esse experimento. E esse experimento vai dar comprovação prática para a teoria. Ou não, dependendo dos resultados, obviamente, né? Nem todo experimento te dá um resultado favorável à teoria que está sendo exposta ou estudada, tá? Mas é nesse sentido que a gente trabalha com essas duas pesquisas, tanto a teórica quanto a empírica, tá? Então, a gente vai focar aqui na pesquisa empírica. Por quê? Porque é na pesquisa empírica que se dá a aplicação da estatística, tá? Então, para planejar o experimento que a gente vai fazer, colher os dados, analisar os dados, validar, isso tudo a gente vai utilizar a estatística, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: o que é a estatística? A estatística envolve técnicas para coletar,
organizar, descrever, analisar e interpretar os dados ou provenientes de experimentos ou vindos de estudos observacionais, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que, né, várias pessoas elas acham que a estatística ela está presente só nas fórmulas. Então você pega os dados, vai fazer um gráfico, vai fazer alguma coisa assim, acha que a estatística está ali só naquela etapa da pesquisa, mas não. A estatística está desde o planejamento do experimento até a interpretação dos dados, tá? Então, como exemplo, vamos supor que a gente quer estudar alguma característica dos alunos da UFMG. Vamos colocar aqui a altura, tá? A gente quer estudar a altura dos alunos da UFMG. Como que eu vou coletar esses dados? Como que eu vou para campo coletar esses dados? Se eu coleto esses dados, por exemplo, eu quero estudar dos alunos da UFMG toda, só que aí eu vou só no IGC e meço a altura dos alunos do IGC. Será que eu posso será que esses resultados vão me trazer informação para toda a população da UFMG? Para todos os alunos da UFMG? Né? Não, não vai. Por quê? Porque eu estou concentrado só em uma parte da minha população da UFMG, que são os alunos da UFMG, no caso. Tá? Então, a área que vai te dar como realizar a amostragem é a estatística. Inclusive, a amostragem é uma área que a gente vai fazer uma introdução nas próximas aulas de como que a gente faz a amostragem, como a gente coleta os dados dependendo do objetivo que a gente quer. Mas isso vem da estatística, tá? E a coleta de dados é uma etapa extremamente importante, tá? Então, a estatística está presente desde o planejamento da coleta, do experimento, da coleta dos dados, até a interpretação e validação desses dados, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, aqui a gente está falando o que é um estudo observacional, um estudo experimental, então vamos deixar claro o que são esses estudos, tá? Um estudo observacional é um estudo que a gente acompanha o desempenho de um processo em sua forma natural, sem realizar interferência. O que isso quer dizer? A gente vai só observar as características que a gente quer estudar. Então, se a gente quer estudar se recém-nascidos com baixo peso têm problemas de malformação cardíaca, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar dados de quê? De recém-nascidos com baixo peso. A gente não vai, por exemplo, induzir uma gestante, por exemplo, a ter um neném, né, com baixo peso. A gente não vai fazer isso. Ou induzir ele a ter problema de malformação cardíaca e ver o peso dele, se ele está abaixo do peso ou não. A gente não vai fazer isso. A gente vai simplesmente, olha, o bebê nasceu pela situação que ele vem. Ele nasceu com baixo peso? Nasceu com baixo peso. Então eu vou analisar se esse bebê ele tem malformação cardíaca ou não. Mas em nenhum momento eu vou interferir ou induzir algo no experimento. Tá? O outro exemplo é estudar a diferença entre os indivíduos expostos ao fumo e os não expostos em relação ao desenvolvimento de câncer no pulmão. Tá? Então, esse aqui é interessante também porque aqui eu quero comparar dois grupos. Um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes. E como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente observar das pessoas que fumam, se elas têm aí câncer de pulmão ou não, e das pessoas que não fumam. Mas em nenhum momento eu vou pegar para a pessoa, olha, vem aqui, você vai fumar de tanto tempo, e aí eu vou observar se você desenvolveu câncer ou não. Eu não vou fazer isso, tá? O que eu vou fazer é observar das pessoas que fumam e das pessoas que não fumam o desenvolvimento de câncer no pulmão, né? Se tem chance, se não tem, eu só vou observar. Então, isso é um estudo observacional, tá? O estudo experimental já é o contrário. O estudo experimental vai ter interferência direta do pesquisador. Então, se a gente altera de forma proposital as variáveis do processo em estudo para verificar quais são os resultados, então a gente está fazendo um estudo experimental, tá? Então, comparação de dois métodos no treinamento de funcionários, sendo que um deles usualmente
é aplicado e o outro é novo. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar, olha, eu tenho os funcionários de uma empresa, parte deles, o pesquisador ou a pessoa encarregada vai direcionar para o treino comum, tá? E parte deles vão ser direcionados para o treino novo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, você vai fazer o treino comum, você vai fazer o treino novo. Você vai fazer o treino comum, você vai fazer o treino novo. Então, eu estou interferindo diretamente nos elementos da minha pesquisa, tá? Outro exemplo, estudar o efeito de um novo fármaco no combate de determinada doença, sendo que um grupo que não utiliza o fármaco e o outro utiliza. O que eu quero dizer? Mesma coisa, eu vou ter pessoas aqui que vão participar na minha pesquisa, parte dela eu vou dar o fármaco e parte delas eu vou dar placebo, né? Ou seja, eu estou interferindo nos elementos da minha pesquisa. Tá? Eu estou falando, olha, você vai tomar o fármaco, você vai tomar o placebo e assim por diante. Então aqui eu tenho um estudo experimental. Eu estou controlando e alterando de forma proposital as variáveis aí do meu estudo. Tá? Então, ficando claro os tipos de estudos que a gente tem, a gente volta aí onde que a estatística está presente. Ela está presente desde o planejamento do experimento até a validação dos resultados, tá? Então, eu quero só abrir um parênteses aqui, o que seria a validação dos resultados, tá? Quando a gente coleta os dados, a gente tem resultados, tá? Independente se os dados são ruins ou bons, a gente vai ter certos resultados. Agora, se aqueles resultados eles valem para a pesquisa, já é outra história. A gente tem que fazer um estudo em cima disso também. Por quê? Então vamos voltar no exemplo que eu dei da altura dos alunos da UFMG. E aí eu peguei só os alunos do IGC. O que vai acontecer? Os meus resultados eles são válidos para a população que eu estou estudando, que são todos os alunos da UFMG? Não, esse resultado não é válido. Eu coletei os dados, eu fiz a análise, eu tenho resultado, mas eles são válidos? Não, eles não são válidos porque eu coletei de forma incorreta, né? Eles não representam o comportamento da população que eu quero, tá? Se por acaso eu estivesse estudando a altura dos alunos no IGC, aí seria outra história, porque aí a minha população estaria fechada no IGC e aí eu poderia deixar os resultados válidos para aquela população. Mas, se a minha população são os alunos de toda a FMG, então estudar só os alunos do IGC, os resultados que eu vou ter com essa minha pesquisa não são válidos para a população que eu quero estudar, tá? Então, esse parênteses que eu queria fazer porque muita gente acha que a partir dos dados coletados vocês vão ter gráficos, tabelas, vão analisar, vão ter resultados, mas ainda tem a etapa de validação dos resultados, tá? Então a gente vai fazer uma introdução, como eu falei no começo da aula, desse caminho onde a estatística está presente e aí a gente vai apresentar alguns conceitos necessários. Então eu estou falando aqui sempre de população. O que é a população, tá? A população é o conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo e que são passíveis de serem observados, tá? Então, se eu quero estudar os alunos da UFMG, quem que é a população? Todos os alunos da UFMG, tá? São todos os elementos que formam esse universo que eu estou estudando. Se eu quero estudar a resistência dos carros de 1999, então quem que é a minha população? São todos os carros de 1999. E assim por diante, tá? Então essa é a minha população. Minha população significa todos os elementos que têm essa característica no universo que eu estou estudando, tá? Então são carros de 1999, são todos os carros de 1999. Então um carro de 2000, por exemplo, não está nessa população. Tudo bem? Uma parte desses elementos da população é dita amostra, tá? Então, se eu vou lá, eu tenho alunos da FMG e eu pego 20 alunos ali para medir a altura, eu estou pegando todo mundo? Estou pegando a população inteira? Não estou.
Estou pegando uma amostra e normalmente é assim que a gente trabalha. Por quê? Porque normalmente é difícil a gente mensurar as características que a gente quer na população inteira. Tá? Então, se a gente está interessado em estudar a opinião dos funcionários de uma empresa sobre um determinado treinamento, a população então vai ser o quê? Todos os funcionários dessa empresa. E uma amostra vai ser uma parte dos funcionários que eu vou selecionar para fazer a entrevista e estudar a opinião deles sobre esse determinado treinamento. Tá? No caso do exemplo dos recém-nascidos com baixo peso, quem que vai ser a população? Vão ser todos os recém-nascidos com baixo peso. Tá? A gente consegue estudar a população inteira? Não. Então a gente vai pegar uma amostra, tá? Quem que é uma amostra? Vai ser uma amostra, alguns elementos desses bebês recém-nascidos com baixo peso. Tudo bem? Então, o que a gente teve? Antes da gente continuar, o que a gente tem? Então a gente tem população. Então vamos colocar que todos os elementos aqui que estão limitados aqui é a minha população. Então vamos supor que são os carros de 1999. Se eu pego uma parte deles, então isso aqui me dá uma amostra, tá? Ou seja, é uma parte da minha população. Quando a gente pesquisa, o que a gente quer fazer? A gente está interessado nas características da minha população, tá? Só que muitas das vezes é impossível ou inviável a gente estudar todos os elementos dessa população. Então a gente pega uma amostra, essa amostra vai fornecer informações para a gente que a gente quer traduzir em resultados para a população que a gente está estudando, tá? Então, se são os carros, você quer saber a resistência dos carros de 1999, a gente pega uma amostra desses carros, eles vão dar um resultado de resistência para a gente, mas é só uma amostra, tá? E aí a gente quer transformar essa informação que a gente tem para conhecer como que é a resistência de todos os carros de 1999, tá? Então, para isso, a gente vai ver que essa amostra ela tem que ser representativa, tá? Representativa. Então, se a gente voltar no exemplo dos alunos da FMG, que eu peguei só alunos do IGC, essa minha amostra, por exemplo, não é uma amostra representativa da minha população de alunos da UFMG. Talvez ela seja da população de alunos do IGC, mas não é uma amostra que representa todos os alunos da UFMG, tá? Então, quando a gente está trabalhando com a amostra, a gente quer que essa amostra ela represente a população, porque a gente quer que as informações que vêm dessa amostra aqui, a gente possa analisar e estender esses resultados para a nossa população, tá? Então, primeira coisa que tem que ficar claro, população, amostra, por que a gente pega a amostra? Então, segunda parte da pesquisa, coleta de dados. Então, para a gente conhecer as características dos elementos da população, a gente precisa coletar dados desses elementos, tá? Então, essa é uma fase da pesquisa que deve ser cuidadosamente planejada. Não vou falar que é a mais importante, mas também não é a menos importante. Nós vamos ver que todas as etapas, elas têm grande importância de serem feitas corretamente, porque se quebrar ali, se acontecer alguma coisa errada em determinada etapa, as etapas seguintes elas vão estar comprometidas, tá? Então, essa é uma etapa extremamente importante para que os dados a serem levantados forneçam informações relevantes em respeito ao que se quer estudar, a população que a gente quer estudar, tá? É também no planejamento da obtenção dos dados que a gente deve planejar o que a gente vai fazer com eles, tá? Então, se eu posso pesquisar N características dos funcionários de uma empresa, e daí, o que eu vou fazer com isso, tá? Eu vou perguntar sobre sexo, número de filhos, se é solteiro, o que eu vou fazer com esses dados, tá? Então, aqui a gente também tem que saber o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer esses dados.
tá? Importante, como eu disse, essa etapa é uma etapa crucial. Por quê? Se os dados forem coletados de uma forma ruim, os nossos resultados vão ser ruins, tá? A qualidade da pesquisa está diretamente relacionada com a qualidade dos dados. Então, se a gente tem dados que não representam a população que a gente quer estudar, não tem nada que pode ser feito para melhorar a qualidade desses dados, a não ser coletar os dados novamente, tá? Então, se a gente tem dados ruins, se a coleta foi planejada de forma ruim, todos os nossos resultados eles vão estar comprometidos, tá? Então, essa etapa é crucial para a gente estar desenvolvendo a nossa pesquisa. Próxima etapa, então, dado que a coleta foi planejada e foi feita corretamente, tá? Então, depois de observar uma amostra, a gente vai ficar o quê? Com um conjunto de dados relativo às variáveis que a gente está estudando. O que são as variáveis? São as características. Então, vamos colocar aqui. São as características da população que a gente quer estudar. Então, na população dos alunos da UFMG, qual que é a variável que eu estou estudando? Altura, tá? É a característica daqueles elementos da minha população que eu quero estudar. No caso da população dos carros de 1999, qual que é a variável que eu estou estudando? É a resistência dos carros, tá? Então, variável é isso, são as características do que a gente está estudando, dos elementos que a gente está estudando, tá? Então, depois que a gente observa uma amostra, a gente tem um conjunto de dados, a gente tem esses dados dessas variáveis, dessas características que a gente foi lá e mediu, tá? Então, esses dados eles têm que ser organizados para que a gente possa ver alguma informação relevante. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu peguei 100 alunos da UFMG e medi a altura deles. Eu tenho uma tabela com 100 números. Só para olhar essa tabela com 100 números, os dados brutos, eu não vou conseguir evidenciar nada. Tá? Vai ficar muito difícil, né, de eu achar algum resultado ali. Agora, se eu organizo esses dados em uma tabela em que, vamos colocar aqui, tá? A gente está no exemplo de altura. Aí eu organizo numa tabela de menor que 1,50 m, entre 1,50 m e 1,60 m, e assim por diante. Se eu faço uma tabela assim, isso já vai me trazer uma informação, eu vou conseguir visualizar alguma coisa. Eu vou conseguir visualizar, vamos continuar aqui, 1,7 a 1,6, né, a 1,7, 1,7 a 1,8, vamos colocar aqui, ó, maior que 1,8. Então, nessa tabela, por exemplo, se eu conto quantas pessoas caem nessas faixas, eu vou ter a minha proporção de pessoas que caem nessas faixas, tá? E aí, eu vou conseguir retirar a informação de qual faixa tem mais gente, qual faixa tem menos gente. Como que é a distribuição da altura, dos dados de altura, nessa minha amostra, tá? Então aqui eu já consigo visualizar alguma coisa. E é isso que essa etapa faz, descrição e exploração de dados. É a gente pegar os nossos dados brutos e construir tabelas, gráficos, de forma que a gente consiga retirar informações relevantes, traduzir aquele conjunto de dados, aqueles dados brutos, em informações, tá? Então essa é a etapa de descrição e exploração de dados. A próxima etapa, então, vai ser a inferência estatística. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente pode conseguir uma amostra boa ou uma amostra ruim, dependendo da casualidade, tá? Então, vamos voltar no exemplo da altura dos alunos. De novo, para reforçar, os alunos da FMG, se eu pego alunos só do IGC, o que eu vou ter? Eu vou ter uma amostra ruim para a população de alunos de toda a FMG, tá? Agora vamos supor que eu vou pegar aleatoriamente, né, andando no campo, eu vou pegar aleatoriamente alunos da FMG e medir a altura deles, tá? Pode ser que eu pegue só alunos do IGC com essa metodologia, com esse método de coletar esse dado. Pode ser. A probabilidade pode ser baixa, mas eu posso
ter uma amostra desse jeito. E aí vai ser uma amostra ruim para representar a população de todos os alunos da FMG. Ou pegar alunos só do ISEX, ou pegar alunos só do ICB, tá? A minha amostra ela não vai ser representativa, mas isso não veio da minha coleta errada de dados, veio simplesmente do acaso, tá? Na minha, na minha forma de coletar os dados, eu poderia pegar alunos de qualquer prédio, qualquer curso, mas devido ao acaso, eu acabei pegando alunos só de um prédio. E aí essa amostra vai ser ruim, tá? Mas eu não vou saber disso. Tá? Aqui é claro, eu posso perguntar o curso da pessoa e tal nesse exemplo, né? Mas em diversos outros exemplos, a gente não vai saber se a nossa amostra é ruim ou não, tá? Então, por exemplo, um outro exemplo é as embalagens de café, ela tem que ter, por exemplo, embalagem de café de 500 gramas, na verdade elas variam em torno de 500 gramas, de certa tolerância, tá? Então, vamos supor que a cada 10 pacotes de, de café de meio quilo, um está abaixo de 450 gramas, tá? Um tem menor que 450 gramas. E vamos supor que eu fiz um lote com 100 pacotes, tá? E aí eu vou escolher ao caso esses pacotes para saber se essa empresa que produz esses pacotes de café está produzindo na regulamentação, vamos supor que, sobre regra, tem que ser maior que 450 e menor que 550, seja essa a tolerância, vamos supor, tá? E aí, eu pego dessa amostra só pacotes que estão abaixo de 450. Eu selecionei lá aleatoriamente, sorteei aleatoriamente e peguei uma amostra que só tem pesos abaixo de 450. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que a empresa está produzindo os pacotes com peso menor, sendo que na verdade ela está na regulamentação correta, tá? Então, mas a gente não vai saber se a nossa amostra ela está boa ou não, tá? Então, o acaso ele ocasiona isso, tá? Como que a gente vai calcular a incerteza sobre a nossa amostra, tá? Para fazer isso, a gente vai usar modelos probabilísticos, tudo bem? Então, eu tenho uma chance de coletar essa amostra ruim? Tenho. Como que eu vou calcular essa chance de coletar essa amostra ruim? Através de um modelo probabilístico, tá? E através do modelo probabilístico que a gente vai conseguir mensurar a incerteza e fornecer uma metodologia adequada para poder generalizar os resultados que vêm da nossa amostra para uma população, tá? Então, se a gente por acaso pegou uma amostra ruim, isso vai estar refletido nos nossos resultados, tá? E os modelos probabilísticos formam a base teórica para se completar a análise estatística de um conjunto de dados. Então, a gente vai ver na inferência estatística que quando a gente for fazer uma tomada de decisão, a gente tem que calcular a incerteza dos nossos resultados. Então, se a incerteza dos nossos resultados é muito baixa, a gente tem grande convicção de que nossos resultados estão certos. Se a incerteza calculada dos nossos resultados é alta, então nossos resultados não estão tão legais, a gente provavelmente vai ter que fazer a pesquisa de novo, a coleta de dados de novo, tá? Mas nessa etapa de inferência estatística, para a gente conseguir fazer toda essa etapa e validação, a gente precisa desses modelos probabilísticos, tá? Então, basicamente, o processo de pesquisa é dado dessa forma. A gente tem a pesquisa, tá? Que a gente vai aí verificar quem que é a população, o que eu quero estudar nessa população, quais são os objetivos de estudar tais características na população. Aí eu venho para os dados, né? Eu vou coletar os dados, vou pegar os dados, vou transformar esses dados brutos em informações e essas informações, o que eu vou fazer com elas? Eu vou responder o meu problema da minha pesquisa. Então, eu comecei a pesquisa com uma pergunta,
né? Então, qual que é a resistência dos carros de 1999? Por que eu estou fazendo isso? Será que a resistência aumentou com o passar dos anos, diminuiu? Não sei, mas eu tenho uma pergunta aqui que está fundamentando a minha pesquisa. E a partir dessas informações eu quero respostas. Respostas para responder essas perguntas. E aí, o que acontece quando eu respondo essa pergunta? Eu tenho um novo conhecimento e eu vou ter novos problemas. A partir desse conhecimento que eu tive, eu vou fazer novas perguntas e aí eu volto para a pesquisa. Aí eu volto aqui para a pesquisa. Por quê? Porque eu vou ter novas perguntas, novos problemas, então eu vou ter novas pesquisas aí para responder essas novas perguntas. Tá? E a essência de uma análise estatística nesse contexto aqui, então, é o quê? Tirar conclusões sobre uma população com base em uma amostra de observações. Tá? Então aqui está esquematizado quais são as etapas usuais de uma pesquisa empírica e a gente pode ver que uma metodologia, seja que a gente pode colocar aqui essa metodologia da área de estudo, a gente pode colocar uma pesquisa teórica e aqui a pesquisa empírica, que é a metodologia estatística, uma não fica sem a outra quando a gente está indo para o campo de experimentação, tá? Então, a gente tem a etapa de definição do problema e dos objetivos, que vem aqui da teoria, tá? Então, eu tenho que justificar o experimento que eu estou fazendo, tudo isso tem uma teoria por trás. Vem aqui da metodologia da área de estudo, seja ela nas ciências biológicas, nas ciências humanas, nas ciências exatas, tá? Planejamento da pesquisa é um planejamento conjunto dessas duas áreas, eu preciso da teoria para planejar minha pesquisa, mas também eu preciso da minha metodologia estatística para ver como que eu vou fazer, como que eu vou planejar essa pesquisa, como que eu vou coletar esses dados, com que objetivo, como que eu vou fazer isso. Tem todo por trás uma metodologia estatística, então é um conjunto dessas duas áreas, tá? Execução da pesquisa também, aí vem a coleta de dados, análise dos dados tá aqui exclusivamente da metodologia estatística, tá? Os resultados também e conclusões vem aqui a área de estudo. Por quê? Porque dos dados eu vou passar por todo esse processo. Dados vou transformar em informações que vão ser transformadas em resposta, contextualizando essas informações a partir da minha área de estudo, tá? Então, essas são as etapas usuais de uma pesquisa empírica e a gente pode ver que a pesquisa teórica e a pesquisa empírica, elas trabalham em conjunto nessa pesquisa empírica, tá? Desde o planejamento até a conclusão. Então, dito isso, quais que são as etapas, como que a gente faz o planejamento de uma pesquisa? Então, para se iniciar qualquer tipo de pesquisa, a gente tem que ter bem definido qual que é o problema a ser pesquisado, tá? Então, é aquele negócio. Por quê? O que você vai pesquisar? Por que você vai pesquisar, tá? Então, é o porquê. Os objetivos de uma pesquisa devem ser elaborados de forma bastante clara, porque todas essas etapas seguintes vão ser tomadas com base nesses objetivos. Tá? Então, se eu quero estudar a altura dos alunos, não adianta eu ir lá coletar o peso deles. Tá? Então, isso tudo tem que estar bem claro. Depois de traçar os objetivos, a gente vai decidir sobre o delineamento da pesquisa. Que tipo de pesquisa a gente vai fazer? É uma pesquisa de levantamento ou survey? Então, a gente tem uma metodologia para fazer isso. É uma pesquisa experimental? Então, a gente tem outra metodologia para fazer isso. Tá? Então, numa pesquisa de levantamento ou survey, a gente vai observar diversas características dos elementos da população que a gente quer estudar através de questionários e entrevistas, ou seja, se a gente está interessado em saber aprovação de uma emenda que o governo está fazendo por essa população, pela população, então a gente vai lá e vai pesquisar através de questionário, entrevista das pessoas ou uma amostra das pessoas para poder fazer essa pesquisa. E isso vai ser uma pesquisa de levantamento. Se a gente quer estudar a satisfação dos funcionários sobre o método de treinamento, a gente vai até os funcionários, faz a pesquisa sobre a satisfação deles ao determinado treinamento e coleta esses dados.
Isso é uma pesquisa de levantamento ou survey, tá? Então a observação ela é feita naturalmente e sem interferência do pesquisador. Esse tipo de pesquisa ela é bastante comum nas ciências sociais e elas costumam gerar grande quantidade de dados. Por quê? Primeiro porque é um dado fácil de coletar, tá? Obviamente que tem certas áreas que são mais sensíveis, por assim dizer. Então, quando a gente está fazendo pesquisa sobre uso de drogas, sobre sexo, as pessoas normalmente têm uma tendência a mentir, fica mais difícil de coletar esses dados, tá? Mas isso a gente não vai estudar aqui, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero colocar aqui é que quando a gente está fazendo uma pesquisa de levantamento ou survey, um determinado elemento da minha população pode me dar diversas características, tá? Então, peso, altura, o que ele acha do governo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele come, tá? Qual que é o número de filhos, onde ele mora. São várias características que eu consigo medir em um elemento só, tá? E aí se eu pego N elementos, eu vou ter uma grande quantidade de dados. Então é comum em levantamento, né, em pesquisa de levantamento, que a gente tenha, principalmente nas ciências sociais, que a gente tenha essas grandes quantidades de dados, tá? Então outro exemplo que eu posso dar aqui é o censo. O censo, ele é uma pesquisa de levantamento, né, que ele visa estudar características da população inteira. Então, se vocês forem analisar o censo, vocês vão ver que é uma base de dados gigantesca, tá? Então, isso é comum nas ciências sociais, né? É claro, não tão grande quanto o censo, que foi um exemplo para a gente ver mais ou menos, deixar claro o que seria essa grande quantidade de dados, tá? Já uma pesquisa experimental, o pesquisador ela exerce controle sobre variáveis de estudos, né, como a gente já discutiu. E ela é mais comum quando a gente quer comparar dois grupos, comparar a eficiência de métodos, fármacos, ou, por exemplo, alimentação, nutrição de plantas, né? Uma planta recebeu adubo tal, outra planta, outro conjunto de plantas recebeu outro adubo e comparar qual que é a eficiência entre um e outro, tá? Então, normalmente a gente tem essa pesquisa experimental e normalmente ela gera pouca quantidade de dados, tá? Por quê? Porque a gente precisa interferir, a gente só não vai observar, a gente precisa interferir nas variáveis de estudo, tá? Então, por exemplo, comparação de dois métodos de treinamento de funcionários, sendo um deles usualmente aplicado e o outro novo. Então, eu vou ter o grupo 1 de funcionários, eles vão receber o método padrão. O grupo 2 de funcionários vão receber o método novo. Então, o que eu vou fazer? O grupo 1, ele ainda vai fazer o treinamento usual. O grupo 2 ainda vai fazer o treinamento novo. Eu não vou simplesmente observar, olha, você fez qual, o que você acha e tal. Não, eu tenho que interferir, tem um processo, tem um gasto também de tempo, dinheiro, energia. Então, normalmente, essas pesquisas, elas dão a pouca quantidade de dados, tá? Em comparação aos estudos observacionais. Então, a partir desse grupo 1, eu vou ter uma amostra 1 de valores de produtividade, grupo 2 eu vou ter uma amostra 2 de valores de produtividade, e aí eu vou comparar esses dois valores que vêm dessas duas amostras para ver se o método novo ele é mais eficiente ou não, tá? Então, como eu falei, geralmente a quantidade de dados gerada por essa pesquisa ela é pequena, porém, esses dados são suficientemente estruturados. O que significa isso? Como eu estou fazendo uma pesquisa experimental, eu estou controlando todas as variáveis que eu posso. Então, se eu quero saber se um remédio para diabetes ele funciona ou não, eu não vou pegar gente que tem hipertensão, que tem doença de Graves, que teve câncer. Não, eu tenho que pegar gente que tem diabetes, tá? Então, eu estou controlando os fatores de tal forma que a única diferença entre as minhas amostras, os elementos que estão nos dois grupos, seja o que eu estou testando, que é o fármaco, se ele é uns, né, vão receber o fármaco, outros vão receber o placebo. Então a única diferença é essa. Nas demais, todos os elementos
se parecem, ou seja, todas as variáveis são controladas. E a partir disso, mesmo com uma quantidade pequena de dados, a gente consegue validar os nossos resultados através da análise estatística, tá? Mas eles são suficientemente estruturados para isso. Bom, a gente também tem que definir a população-alvo de estudo, tá? Isso já, na verdade, está lá atrás no planejamento da pesquisa, tá? Quem que é a sua população? E em grandes populações, torna-se interessante a realização de uma amostragem, tá? Então aqui toda hora a gente está falando de pegar uma amostra para analisar as características dessa amostra e expandir esses resultados para a população, tá? Então, a amostragem, tá? Na verdade é uma área da estatística que é uma área grande que vai falar como que a gente vai fazer essa amostra. A gente vai ver um pouco na próxima aula sobre isso. Como que a gente vai fazer essa amostragem? Como que a gente vai coletar essa amostra? Tem diversas formas de coletar essa amostra e a gente vai ver um pouco na próxima aula, tá? Então a amostragem ela deve ser feita de forma rigorosa para garantir que a amostra obtida ela é capaz de representar a população, porque aí dessa forma a gente vai conseguir a amostra, a gente vai conseguir expandir os resultados da amostra para a população, tá? Então, a gente só consegue fazer isso se a amostra representa a população. Caso contrário, a gente não tem esse caminho. Tudo bem? Então, se a gente definir o objetivo e a população, a gente tem que pensar como que vai ser a coleta de dados. E aí também tem algumas nuances. Em muitas situações, a gente não precisa ir até o elemento da população para coletar aquele dado. Às vezes aquele dado já está coletado e existe em algum lugar, existe em alguma publicação, algum arquivo, tá? Então, por exemplo, os dados fornecidos pelo IBGE, pelo DataSUS, eles são dados que alguém já coletou e estão disponíveis para qualquer um fazer a pesquisa, tá? E a gente chama esse tipo de dados como dados secundários. A gente não vai diretamente no elemento, a gente pega esses dados de algum lugar que ele já foi coletado. Então, por exemplo, se a gente precisa coletar os dados do tempo de serviço e grau de instrução de funcionários de empresa, provavelmente esses dados eles já têm no departamento de pessoal dessa empresa. Então, eu não preciso ir aos funcionários e perguntar o tempo de serviço e o grau de instrução deles. Por quê? Porque as informações deles nessas variáveis já estão em algum lugar, tá? Agora, quando a gente precisa ir aos elementos da população para extrair essas informações, então a gente tem os dados primários, tá? Então a gente está indo direto na pessoa ou no animal, se a gente está fazendo, ou na planta, a gente está indo direto lá, então a gente está pegando os dados primários. Então, por exemplo, pesquisar sobre a satisfação no trabalho, talvez seja necessário obter informação diretamente de cada funcionário. E isso também é uma coisa importante da gente conversar, porque satisfação no trabalho é uma coisa sensível, uma coisa delicada. Por quê? Se a empresa está perguntando para o próprio funcionário, tá? Então, a empresa pergunta para o próprio funcionário satisfação sobre a empresa, sobre o emprego dele, qual que é a probabilidade dele falar que ele está insatisfeito? É uma probabilidade baixa, então tem uma chance muito alta dele mentir, desse dado está incorreto. Então, se a gente vai, aí vamos colocar aí, o pesquisador, tá? Se o pesquisador vai direto, vou colocar aqui satisfação, ele vai direto no funcionário, né? E aí você tem que ter um traquejo de explicar que os dados dele vão ser sigilosos, que a empresa não fica, né? A chefia não vai ficar sabendo quem falou isso, quem falou aquilo. Aí você consegue diminuir o viés das respostas, diminuir as mentiras, você consegue respostas mais verdadeiras, o que obviamente é o melhor para a pesquisa, tá? Então,
é, quando a gente está trabalhando com pesquisa, né, sobre características que são sensíveis, então a gente sempre tem que ter esse traquejo, às vezes, de observar. Será que essa observação, essa resposta, ela é real? Será que a pessoa mentiu? Então, quando a gente, por exemplo, no censo, né, os entrevistadores, eles têm um treinamento para poder abordar as pessoas, para elas falarem as respostas mais verdadeiras possíveis, tá? Então, entrevistadores, eles têm esse treinamento para tirar a verdade dessas informações, tá? Mas isso aqui é um adendo para a gente ter em mente de que nem sempre a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer pesquisas delicadas, tá? Mas, como exemplo, extrair as informações diretamente do elemento da população, a gente tem os dados primários, que nesse caso a gente teria que em cada funcionário perguntar a satisfação do trabalho dele, tá? Como eu disse, a gente chama de variáveis as características que podem ser observadas em cada elemento da população, tá? Então, no caso aqui, a gente tem população, são os funcionários da empresa. Qual que é a variável? Satisfação no trabalho, tá? Então, outras coisas. Na população de funcionários de empresa, a gente também pode definir variáveis como tempo de serviço e estado civil. Então, uma coisa que eu quero dizer é que a gente tem a população, e numa mesma população a gente tem diversas características que podem ser estudadas, tá? E essas características vão estar de acordo com a sua pesquisa, o objetivo da sua pesquisa. Como eu falei, não adianta você querer estudar a altura dos alunos da UFMG e ir lá e medir peso, ou medir tempo que estão na UFMG, tá? Mas a gente pode coletar, sim, a gente pode coletar tempo de serviço, tempo de estudo, tá? A gente pode coletar altura, peso, sexo, idade. Tudo isso são características, ou seja, tudo isso são variáveis que um elemento da minha população pode me dar. Mas a gente tem que ter a noção de que uma variável observada em um elemento da população deve gerar apenas um resultado, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Um elemento da minha população pode me dar várias variáveis, eu posso ter várias características que eu quero estudar, mas para cada variável eu tenho que ter apenas um resultado, ou seja, não posso ter dois resultados de idade para uma mesma pessoa, por exemplo, ou duas alturas para uma mesma pessoa, não posso ter isso. Cada variável tem que ter apenas um resultado e um elemento pode ter várias características, tá? Tempo de serviço é uma variável numérica, enquanto o estado de civil é uma variável cujas respostas são atributos. Então a gente vai ver que as variáveis elas também têm características, tá? Então, quando os possíveis resultados de uma variável são números de uma certa escala, dizemos que é uma variável quantitativa. Se esses resultados são atributos ou qualidades, a gente tem uma variável qualitativa. Então, por exemplo, variável quantitativa, tá? Idade, número de filhos, altura, quilômetros percorridos, pode ser de carro, pode ser a pé, tá? Isso tudo a gente consegue medir, tá? Então, isso tudo são variáveis quantitativas. Agora, o que é uma variável qualitativa ou categórica? São variáveis que a gente vai dividir em atributos, tá? Então, por exemplo, sexo, cor dos olhos, cor do cabelo. Quando a gente faz a pesquisa de satisfação, por exemplo, a gente não está medindo quantidade, a gente está colocando, por exemplo, ruim, bom ou muito bom. Essa variável de satisfação aqui, vamos colocar aqui satisfação, ela é uma variável qualitativa, porque eu tenho qualidades aqui, eu não tenho medida, eu não consigo associar números aqui
no sentido de, isso aqui vale 1, isso aqui vale 3, isso aqui vale 10, tá? Então, isso aqui é uma variável qualitativa ou categórica, tem atributos ou qualidades, tudo bem? Bom, gente, então nessa aula é isso. A gente está fazendo um caminho de onde a estatística está presente, um caminho de como a gente faz uma pesquisa empírica, tá? Então a gente passou uma ideia geral desse caminho e agora a gente está vendo um pouquinho mais a fundo como que a gente faz essa pesquisa. Então aqui a gente viu o planejamento da pesquisa, tá? Que vem o quê? Pergunta, qual que é a pergunta que eu quero responder, tá? Ou seja, qual que é a justificativa teórica que eu estou fazendo para eu fazer esse experimento, tá? Então, tudo isso aqui, a primeira etapa, depois vem qual que é a população que eu quero estudar. Dentro dessa população, qual que é a característica que eu quero estudar dessa população, tá? Então, feito isso daqui, que tá na etapa do planejamento de uma pesquisa, são todos os conceitos, os porquês, né? Definir qual que é a população, qual que é a característica, qual que é a variável, se a variável ela é quantitativa ou quantitativa, a gente vai para a parte da amostragem. Como que vai ser feita a nossa coleta da nossa amostra, tá? Então, essa parte aqui a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, encerro essa aula por aqui.